7 horas e 47 minutos, Jotuênio, seja bem-vindo aqui mais uma vez no nosso Panorama 95, bom dia. Mais uma vez, obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Nosso tema de hoje, perda auditiva. Existem vários tipos de perda auditiva? Existem vários tipos de perda auditiva. A perda auditiva ela pode ser ocasionada, gerada em qualquer dos segmentos do ouvido. Para a gente ter uma noção melhor, eu queria dar uma ilustrada de como é que fica a anatomia do ouvido. O ouvido da gente ele se divide em 3 segmentos, em 3 partes. A primeira parte é o ouvido externo, que é composto pela orelha e aquele canal do ouvido que muita gente insiste em tentar limpar com cotonete. Ao final do ouvido externo começa o ouvido médio, que é composto inicialmente pelo tímpano. Logo por trás do tímpano tem 3 ossículos, os menores ossos do corpo humano, são o martelo, bigorna e estribo. A esse conjunto dá-se o nome de ouvido médio. E depois do ouvido médio vem o último segmento do ouvido, chamado ouvido interno. Então o ouvido interno, ele é, vamos imaginar um tubo, um cano enrolado sobre o mesmo eixo como um caracol. Esse tubo ele é preenchido por um líquido e dentro, revestindo internamente, tem uma espécie de tapete com células com pelos, com cílios na verdade, são células ciliadas. E então, essa sincronia dos 3 segmentos é quem faz com que a gente possa escutar normalmente ou com alguma perda. Qualquer um dos 3 segmentos podem causar perda auditiva. A perda auditiva do ouvido externo geralmente é por obstrução do canal. É a mais fácil de resolver, a gente consegue resolver com uma certa facilidade. O que tiver obstruindo, seja cerúmen, seja uma rolha de pele que fechou, seja secreção que acumulou, qualquer coisa que acumule e feche o canal auditivo é fácil de ser removido e resolver. Então é uma perda auditiva transitória. Já os 2 segmentos mais internos, seja o ouvido médio ou o ouvido interno propriamente dito, ele pode gerar perdas mais graves, com reversão em alguns casos e em outros irreversíveis. Agora, no caso, por exemplo, então a perda auditiva você pode reverter. Pode reverter, não dependendo... necessariamente você vai perder a Perfeitamente. Depende muito do tipo de perda, depende da localização da perda e depende do tempo decorrido entre o início da perda auditiva e o início do tratamento. Por exemplo, o ouvido externo é fácil de ser resolvido, por quê? Porque, como ele disse, é uma obstrução mecânica. Na hora que você remove aquela obstrução mecânica, resolver um problema infeccioso, inflamatório daquele segmento do ouvido, você vai resolver em qualquer época que o paciente procure. Já o ouvido médio, ele pode causar perdas reversíveis, totalmente reversíveis, ou parcialmente reversíveis, ou totalmente irreversíveis, dependendo do quadro. Mas a grande maioria das perdas do ouvido médio também é reversível. Já a perda do ouvido interno, muita gente pensa que a parte mais nobre do ouvido é o tímpano. Perdeu o tímpano, estourou o tímpano, fica surdo. Não é assim. Perfuração timpânica, o ouvido estourado, como é comumente conhecido, não repercute a uma perda total da audição do indivíduo. Diminui, mas nunca causa uma perda total. Já o ouvido interno, que é essa parte desse caracol que eu falei, é a parte mais nobre do ouvido. Essas células ciliadas que revestem internamente o ouvido interno, elas são de um material parecido com o material que dá origem ao cérebro, que dá origem à medula. Então, do mesmo jeito que uma pessoa que sofre um acidente e fica paraplégico, pode ser que nunca mais recupere os movimentos, do mesmo jeito que uma pessoa que sofre um acidente de carro tem um trauma craniano e fica com uma sequela às vezes para o resto da vida, as lesões do ouvido interno, das células do ouvido interno, podem ser irreversíveis. Às vezes a pessoa tem uma lesão e ela pode ser irreversível. Eu queria muito chamar a atenção aqui exatamente para isso. As perdas súbitas de audição. A pessoa está hoje bem, amanhã está com uma perda de audição súbita e às vezes intensa. Para essas pessoas, fica um alerta, não perder tempo. Porque essa perda pode ser causada no ouvido externo, que vai ser resolvida. Essa perda pode ser causada no ouvido médio, que provavelmente será resolvida. Mas se essa perda for ocasionada, for gerada no ouvido interno e não for tratada de imediato, a chance de ficar uma sequela para o resto da vida, com perda auditiva, às vezes total, é imensa. O ouvido interno, ele não tem capacidade de regeneração. Se alguma coisa atacou o ouvido interno, vamos supor um vírus, causou um sofrimento às células do ouvido interno. Se você tratar na fase inicial, enquanto ainda estiver só em sofrimento,
é possível que se recupere essa perda auditiva, que às vezes é total, né? Às vezes você está com o ouvido totalmente perdido. Se você demorar, a chance de recuperação ela vai praticamente a zero, porque ao invés de ser só um sofrimento, ela passa a ser uma lesão. Lesão quer dizer destruição de uma célula que não se regenera, como a célula do cérebro, como a célula da medula. Então, lesão de ouvido interno, perda auditiva em ouvido interno tem que ser tratada de imediato. Obviamente, há perdas do ouvido interno que não são recuperáveis, que são aquelas perdas típicas do envelhecimento. A pessoa, quando vai envelhecendo, o ouvido tem uma tendência natural a ir diminuindo a função própria dele de funcionar como deveria. Vai perdendo a audição. Essa perda, ela não tem como recuperar, não tem como ser recuperada porque, infelizmente, ninguém consegue rejuvenescer ninguém. Se alguém conseguir essa façanha, eu também gostaria de receber a receita. Então, a perda própria do envelhecimento ela é irreversível. Existem outras perdas do ouvido interno que elas podem ser evitadas. Por exemplo, a perda auditiva induzida por ruído, que é aquele paciente que se submete, se expõe muito ao excesso de ruído. Geralmente são trabalhadores que trabalham com máquinas pesadas e que emitem muito ruído, ou gente que escuta som em alturas estrondosas por várias horas por dia, que também pode causar perda auditiva induzida por ruído. Então, as pessoas que escutam muito música o dia todo, com fone de ouvido, são candidatos fortíssimos a perder a audição. Depende muito, principalmente, de um fator: intensidade. A perda auditiva induzida por ruído, ela depende de dois fatores que têm que ser correlatos. Quer dizer, tem que estar dois juntos: a intensidade sonora e o tempo de exposição. Se você tem uma exposição a uma intensidade sonora alta por horas a fio, fatalmente essa pessoa que não se protegeu terá perda auditiva em algum momento da vida. É geralmente uma perda gradual, não é aquela perda súbita. Quando é uma intensidade extremamente intensa, por curto período, a pessoa também pode ter uma perda auditiva súbita, que seria, por exemplo, o estouro de um rojão, de uma bombinha, um dos fogos de artifício muito próximo ao ouvido. Ela pode causar uma perda súbita, às vezes total, que se for súbita, se for assim, como eu disse, por um estouro de uma bomba, às vezes é passível de recuperação. Essas perdas induzidas por ruído de longo prazo, por exposição diária e prolongada a ruído, ela não tem como ser recuperada. É uma perda irreversível. Por isso eu digo, a gente tem que ter muita atenção com perda auditiva, porque muitas delas podem ser evitadas, muitas delas podem ser recuperadas, principalmente com tratamento precoce. Aquelas que se perde tempo inicial, é uma perda por surdez súbita. Surdez súbita é uma perda da audição do ouvido interno, que ela ocorre às vezes sem o paciente ter um motivo nenhum. Tá bem, e amanhã amanhece surdo. Totalmente surdo ou parcialmente surdo de um ou de ambos os ouvidos. A causa mais aceita para isso é a infecção viral, um vírus que atacou o ouvido interno. Então, essa pessoa que tratou no primeiro dia, ela não tem 100% de chance de recuperação. Ela tem em torno de 80%, 75% a 80% de chance de recuperação. Se ela demorar mais 10 dias, esses 80% aí que ela teria vão para 20%, 30% no máximo. Se ela demorar 15 dias, vai praticamente a zero. Então, a perda auditiva súbita, principalmente, tem que se ter uma atenção imensa com ela por causa disso. Por causa de tempo aí é saúde. Quanto mais se perde tempo, maior a chance de não se recuperar aquela audição. A nossa ouvinte Deta, lá de Jardim Pirense, pergunta: doutor, já faz mais de um ano que estou com um zumbido no meu ouvido, né? Será que eu vou perder a audição? Zumbido e perda auditiva nem sempre caminham juntas. O zumbido ele também pode ser originado em qualquer dos 3 segmentos do ouvido que eu mencionei anteriormente. Pode ser no ouvido externo, que seria cera ou alguma coisa acumulando e fechando. Se for isso, é fácil de resolver. Pode ser no ouvido médio, que já é um pouco mais complicado, até porque já faz tempo que ela sente o zumbido. E pode ser no ouvido interno. O zumbido gerado no ouvido interno pode ser o primeiro sinal de início de perda auditiva. Às vezes a pessoa nem percebe ainda uma perda auditiva, porque se for, por exemplo, uma perda só em agudos, aquela célula ciliada que eu falei que tem um pelinho lá dentro do ouvido interno, ela capta o som através da vibração desse pelo. Quando ela começa a perder a função, quer dizer, ela já não está funcionando como deveria,
esse pelinho pode às vezes começar a se mexer sozinho, ter um movimento sem o estímulo externo, sem um ruído externo. À medida que ele se mexe, ele causa esse movimento, ele gera um barulho dentro do ouvido, que é o zumbido. Então essa é a causa mais comum de zumbido, mas não é a única, existem outras causas. Se a causa for essa, é possível que ela já tenha um início de perda auditiva que não está percebendo ainda. O que acontece é que essa perda inicial geralmente é em frequências que a gente usa pouco para comunicação, para ouvir o seu semelhante, para ouvir outras pessoas. A gente conversando, a gente ouve principalmente 3 frequências auditivas: 250, 500 e 1000 Hz, tá certo? Ora, 500, 1000 e 2000 Hz, corrigindo, 250 já menos. As outras frequências, principalmente as mais agudas, 6.000, 8.000, a gente usa pouquíssimo para conversação, mas elas são a principal fonte de zumbido, são as frequências agudas. Então, quando há um comprometimento dessa frequência, às vezes a pessoa não percebe que está perdendo a audição, mas já gera um zumbido. Então é possível que ela já tenha algum início de perda que não esteja percebendo. Mas não dá para afirmar isso. Obviamente eu não posso afirmar isso porque ela teria que ser examinada, teria provavelmente que fazer um exame chamado audiometria, que é um teste de audição, para realmente verificar o que é que está ocorrendo. Agora, por exemplo, é normal, de repente a gente está aqui conversando nós dois, você fala alguma coisa e eu não consigo ouvir. O que é que você disse? Me repita, por favor. Isso é um sinal de que eu posso perder estou perdendo a audição? Quando é assim, transitório, quando é só numa interlocução, que a pessoa às vezes perde uma palavra ou outra, eu não consideraria como um sinal de alerta, não. A menos que seja uma coisa frequente. Quando se torna frequente, assim, em vários episódios de conversa, você começa a perder a percepção do que o outro está falando, você ouve, mas não entende, pode ser sinal, sim, já de alguma perda auditiva, que não é severa, não é grande, mas já que pode servir de alerta. Existem sons que a gente escuta, da natureza, por exemplo, né, dos pássaros, enfim, que são benéficos para o nosso ouvido? Não existe um som benéfico nem um som maléfico. O que acontece é que nenhuma frequência auditiva, por exemplo, o pássaro tem um som mais agudo, nenhum som frequência auditiva deve ser emitida em intensidade alta para o nosso ouvido. Seja ela qual for, será prejudicial. Então, se a gente se expõe a uma frequência aguda, com muita frequência em intensidade alta, a primeira perda auditiva que você vai ter é exatamente naquela frequência. O primeiro dano que você terá é naquela frequência. Então, não existe uma frequência que seja mais benéfica. O que importa muito mais aí, ao invés da frequência, é a intensidade. Então, o nosso ouvido ele é muito sensível. Demais. Tanto que incomoda, por exemplo, você está perto de uma pessoa que fala gritando. Demais. O ouvido da gente é sensível. E essa sensibilidade é individual. Há pessoas mais sensíveis e outras menos sensíveis. Dentro do ouvido médio existe um músculo chamado estapédio. Esse músculo, ele se contrai, ele tem uma contração involuntária, você não precisa pensar para haver essa contração. Quando há uma exposição maior a ruído por um tempo curto, por exemplo, uma bombinha dessa que estourou perto da gente, sempre vai haver a contração desse músculo, que é o reflexo do estapédio. Exatamente para proteger o nosso ouvido interno, que é a parte mais nobre, dessa exposição excessiva ao ruído. Então, algumas pessoas, com o passar do tempo, perdem esse reflexo e, consequentemente, perdem essa proteção. E algumas pessoas têm o reflexo bem mais exacerbado, quer dizer, é mais sensível. Qualquer coisinha já desencadeia esse reflexo e o incômodo vem com o excesso de ruído. A nossa ouvinte conta que já tem o ouvido perfurado e sente muita tontura. Ela pergunta, tímpano perfurado causa tontura? Não necessariamente. A pessoa pode ter o tímpano perfurado sem ter tontura nenhuma. A pessoa pode ter tontura sem ter perfuração. Não são coisas diretamente relacionadas. Agora, o que é fato? Quem tem a perfuração timpânica é mais exposto, é mais sensível, mais tendencioso a ter infecções. As infecções de repetição, essas sim, podem desencadear ou aumentar a tontura que a pessoa já tem. Mas só o fato de ter a perfuração não causa tontura, não. Doutor Enio, meu nariz está sangrando diariamente, quando caminho e quando ando do sol. Agora só sangra do lado esquerdo. Devo me preocupar? Como tem sido diariamente, eu acho que ele deve tratar sim. Sangramento nasal esporádico, uma vez na vida, não causa maior preocupação.
Na verdade, sim, eu não acho que ele mereça se preocupar muito, porque a causa mais comum de sangramento nasal nesse tipo de relato dele é mais por ressecamento nasal, e esse ressecamento causa microfissuras na mucosa do nariz, e essa microfissura às vezes atinge a parede de um vaso sanguíneo, uma veia, e causa a ruptura do sangramento. Como ele não tratou, essa veiazinha continua aberta e sangra com facilidade. Então, a causa mais provável é essa, mas não é a única. Existem muitas outras causas de sangramento nasal. Então, como tem sido repetitivo, eu acho que ele deve procurar sim um atendimento, analisar o que é que está acontecendo e tratar de acordo com o que seja. A nossa ouvinte Samara, lá de São Bento, na Paraíba, ela pergunta: doutor, meu marido de vez em quando sai água pelo ouvido, pode ser o tímpano estourado? Pode. Não é normal que saia água pelo ouvido. Então, o ouvido, você imagine que o ouvido externo, a gente está caminhando por um corredor redondo, como é o canal do ouvido. E ao final desse corredor tem uma parede fechando completamente esse corredor. Não tem continuidade, você não tem como prosseguir para o ouvido médio se o tímpano for íntegro. E o inverso também. Qualquer coisa que seja produzida dentro do ouvido médio, por exemplo, alguma secreção, não tem como sair de dentro do ouvido médio e vir para o ouvido externo. Então, como ele apresenta essa drenagem dessa água, que talvez não seja água, talvez seja uma secreção serosa, não dá para saber exatamente o que está acontecendo, ela pode ser oriunda do ouvido médio e está drenando para o ouvido externo, mas também pode ser produzida pela própria pele, ou às vezes ele no banho deixou entrar água e depois saiu. Fica difícil dizer o que é que está acontecendo, mas que pode ser decorrente de uma perfuração timpânica, pode. Mas é bom tratar, né? É bom tratar, é bom verificar, porque não é normal que ninguém esteja escorrendo água pelo ouvido. É para ser um conduto seco. O conduto auditivo externo, o canal do ouvido, ele é para ser seco, não é para produzir secreção nenhuma. Ok, tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, estou aqui ligada, viu, nessa manhã aqui no seu programa, Ana aqui da Boa Passagem. Marco Danta, por favor, pergunta ao doutor Enio, qual o tratamento de sinusite, porque eu tenho rinite e tenho sinusite. E eu morava em Natal há 3 anos atrás, eu só vivia com essa crise, fazia tratamento, mas sempre voltava por causa da frieza. Aí depois que eu cheguei aqui em Caicó há 2 anos atrás, passou muito tempo para me ter a crise. Mas esse ano, Marco, eu tive uma crise de sinusite muito grande, inclusive através dessa crise de sinusite era o coronavírus. Só que eu não sabia que eu estava com coronavírus através dessa sinusite que eu tive muito grande, com uma dor de cabeça muito grande, grande. Tudo doía no meu rosto, face, os olhos, o ouvido. Aí eu fiz o raio-x, doutor Enio, não deu nada, não deu sinusite. O porquê de não ter dado sinusite que eu fiz o raio-x? Que eu tinha isso em Natal, fazia raio-x e eu tinha, e não deu nada no raio-x que eu fiz da face, não deu que eu tenho sinusite, não deu nada. Aí eu queria saber. Aí depois dessa crise que eu tive, no mês de julho que eu tive essa crise, de lá pra cá, eu só vivo tendo meu nariz seco, ressecado, já comprei soro fisiológico, uso aqueles negócios no nariz, aquele sorinho no nariz que compra na farmácia, mas não resolve. Aí eu queria saber dele se eu posso fazer o tratamento de sinusite, mesmo estando sem a crise. Bom dia. Sinusite é o suave, Maria? Na verdade, assim, é muito comum essa confusão de diagnóstico entre rinite e sinusite. Relembrando, a gente foi o primeiro tema que a gente tratou aqui nesse nosso ciclo de entrevistas, foi a diferenciação entre rinite e sinusite. São duas doenças irmãs que causam sintomas praticamente idênticos. Vamos relembrar quais são os sintomas mais comuns: obstrução nasal, dor na face ou frontal ou dor de cabeça, espirro, coriza, coceira. Então, todas as duas podem causar esse tipo de sintoma e não há como diferenciar uma da outra só por ouvir a história. Sinusite deve ser tratada quando é uma sinusite propriamente dita. E o que é a sinusite? A sinusite é a infecção dos seios da face. Então, quando há uma infecção associada além da inflamação, se trata isso como sinusite e geralmente o tratamento é a custa de antibióticos, dependendo do tipo de sinusite. Já a rinite é um quadro geralmente inflamatório, a mais comum causa para a nossa região é a rinite alérgica e deve ser tratada com o medicamento próprio a isso.
Então, o que ela precisa aí é ser realmente corretamente diagnosticada, ver o que é que ela tem e tratar de acordo com o que seja. Raio-X é um exame que eu, no meu dia a dia, praticamente não uso para diagnóstico de sinusite. É um exame, digamos, do passado, para se diagnosticar sinusite. O exame, você identifica que tem secreção dentro dos seios da face, com o raio-X, mas não me diz que tipo de secreção é, isso é importantíssimo. Para ser sinusite tem que ser uma secreção purulenta. Se for uma secreção puramente mucoide, não tem diagnóstico de sinusite. Então, o exame hoje, para a gente fazer um diagnóstico mais adequado de sinusite, é um exame chamado nasofibroscopia, que aí você identifica que tipo de secreção está drenando do seio da face, e às vezes você pode recorrer também a uma tomografia, mas a radiografia, o raio-X, ajuda pouco. Então eu sugiro que ela procure realmente saber o que é que tem, identificar a doença que tem para tratar adequadamente. Tratamento existe, né? Existe. Aliviar as consequências também, né? Existe. Sinusite, inclusive, tem cura. Diferente de rinite, que tem controle. É uma herança. É uma herança. É geneticamente determinado. E você pode ter as duas, né? Pode ter as duas. Às vezes você tem a rinite e, como consequência dela, uma sinusite. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Danta. Minha pergunta hoje é para o doutor Enio. Eu já fiz essa pergunta há 3 semanas e não deu certo para ser respondida. Eu quero saber se a pessoa com o ouvido perfurado, que é o caso de minha mãe, ela está com o ouvido perfurado, ela já foi para alguns otorrinos e ela não está escutando. Se ela colocar alguma gotinha no ouvido, dá uma dor terrível. E eu tô esperando passar um momento aqui dessa pandemia para levá-la no otorrino, em Doutor N. Mas eu queria saber dele se tem como fazer alguma coisa sem ser feita uma cirurgia. Se tem como fazer alguma coisa que não precise de cirurgia, porque ela morre de medo. E aí, doutor Enio? Muito bem. Perfuração timpânica, ela pode fechar espontaneamente ou com tratamento clínico, quer dizer, ela pode cicatrizar e fechar. Agora, essa cicatrização da perfuração timpânica, ela ocorre na maioria das vezes quando o tratamento é precoce. O ouvido estourou, o tímpano perfurou, tratou nos primeiros dias, há uma chance muito maior de ocorrer a cicatrização completa e o fechamento dessa perfuração. Não dá para dizer que todas as perfurações, mesmo que tratadas adequadamente, fecharão, mas há uma chance muito maior dessas perfurações precocemente tratadas serem totalmente resolvidas com tratamento clínico. As perfurações antigas, como parece ser o caso dessa senhora, elas raramente, muito raramente, fecham com tratamento clínico. A grande maioria desses casos, você consegue acabar com o processo infeccioso, acabar com infecções, mas nunca dá para dizer, garantir que vai ocorrer o fechamento de uma perfuração dessa. É pouquíssimo provável que uma perfuração antiga feche espontaneamente. Então, há 2 opções aí quando ela não fecha. Conviver com a perfuração ou resolver isso cirurgicamente. A timpanoplastia, que é uma cirurgia para a reconstituição da membrana timpânica. Conviver com isso é possível? Contanto que você não deixe que o ouvido infeccione. Ele deve ser tratado quando estiver infeccionado e deve ter muito cuidado com 2 coisas. Primeiro, não manipular, não cutucar o ouvido. E segundo, proteger esse ouvido contra a água. O ouvido de quem tem perfuração não deve ter contato nenhum com água. E em relação à gota otológica que ela disse que arde, é normal. Quem tem perfuração timpânica, a grande maioria das gotas otológicas vai causar dor, vai causar ardência, vai causar incômodo. Existem medicamentos específicos que podem ser usados e não causam esse desconforto nas pessoas que têm a perfuração timpânica. Tem mais pergunta? Vamos ouvir? Marcos Danta, aqui é Maria de Lourdes, Jardim do Seridó. Eu gostaria de saber do doutor, porque eu sinto assim, quando eu me deito assim, é como se tivesse um bicho dentro do meu ouvido, sabe? Friviano. E assim, eu sinto minha cabeça maneira, às vezes é uns arroxos assim no ouvido. Gostaria de saber o que é. Bom dia para você. Lourdes de Jardim do Seridó. E aí, doutor Enio? Muito bem. Na verdade, sim, isso daí eu não tenho como responder sem examinar. Ela pode ter algum corpo estranho solto dentro do canal auditivo externo, por exemplo, uma cera que endureceu, está solta e quando ela deita, que mexe, causa esse desconforto. Ela pode ter alguma coisa dentro do ouvido médio, uma secreção que está causando esse tipo de desconforto.
Então não dá realmente para dizer o que é que ela está passando, o que é que está ocorrendo com ela sem fazer um exame. O ouvido é um órgão muito sensível, muito delicado e às vezes causa sintomas que são surpreendentes. Eu vou citar um exemplo de mim mesmo. Uma certa vez eu, quando estava na residência em São Paulo ainda, senti alguma coisa roçando no meu tímpano, senti um desconforto muito leve, mas desconforto. Pedi para uma colega olhar, ela olhou e disse, não tem nada. Eu disse, não, tem algumas coisinhas tocando meu tímpano, uma descamação, alguma coisa. Ela olhou novamente com mais atenção e tinha um cabelo. Eu cortei o cabelo, caiu um fio de cabelo dentro do ouvido e estava tocando o tímpano e me causou desconforto. Para vocês terem ideia da sensibilidade do ouvido. Então, realmente aí não dá para afirmar o que é que ela está ocorrendo com ela sem fazer um exame. Ok, para fechar, tem mais perguntas, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Por favor, pergunte a doutor Enio qual o nome do exame, para ele repetir o nome do exame, para saber se a pessoa tem sinusite. E aí, doutor? Chama-se nasofibroscopia. Esse Mas é o que veja é bem, mais moderno. esse é um exame complementar. Ele por si só, o próprio nome está dizendo, exame complementar, ele por si só não fechará um diagnóstico sozinho. E a paciente tem que ser avaliada, ver se há indicação desse exame, que às vezes a pessoa pensa que vai fazer o exame para resolver todos os seus problemas de saúde. Então, tem que ser avaliada, ver se há indicação desse exame e, se houver, realizar o exame para fechar um diagnóstico. Não é querer fazer de cabeça? Não, o exame não tem o objetivo de chegar, fazer um exame e sair com um diagnóstico de sinusite. O diagnóstico de sinusite, ele é feito num conjunto de avaliação, não é só por um exame em si. O exame é, como o próprio nome diz, são exames complementares. Qualquer exame que a gente faça é para ajudar o diagnóstico de um médico. Ele por si só não vai fazer nenhuma conduta, não vai estabelecer um diagnóstico, não. Tem que ser feita uma avaliação mais completa para estabelecer um diagnóstico de sinusite ou de qualquer outra doença. Dr. Enio Lobo é médico otorrino, ele está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, número 1248, no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510, ou então WhatsApp 98154-4453. Dr. Enio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marco. Um bom dia a todos e até a próxima quarta, se Deus quiser. 8h14, eu volto já já após